Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone. Esse é o segundo vídeo da playlist Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. E neste vídeo nós vamos falar do caso LLA, ou seja, lado, lado, ângulo, que é o terceiro tipo de exercício onde nós podemos aplicar a Lei dos Senos. Isso foi falado no primeiro vídeo dessa série. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha lá, nem que seja na parte dos exemplos de aplicação, tá ok? Então vamos lá. Nossa intenção aqui nesse vídeo é calcular a medida do ângulo B. Bom, vamos começar com o primeiro tipo de triângulo que nós podemos ter. Esse aqui é o ângulo B que nós queremos encontrar. E aí o exercício fornece o ângulo a medida do seu lado oposto, que é Azinho, e a medida do lado oposto ao ângulo B, que é Bzinho. Bom, nesse caso aqui, você está vendo claramente que o lado A, o Azinho, ele é maior que o lado Bzinho. Quando isso acontece, nós vamos ver mais para frente, no próximo vídeo, quando isso acontece, nós vamos ter que a solução do problema vai ser única, ou seja, nós vamos encontrar um único valor para o meu ângulo B, um único valor possível para esse ângulo B, tá ok? Bom, um outro tipo de triângulo que nós podemos ter é quando nós temos exatamente a situação contrária, ou seja, nós temos aqui o meu A é menor agora que a medida Bzinho, tá? Então, o A aqui, esse lado A, é menor que o lado B. E aí, nós vamos ter um problema, porque nós vamos ter, então, dois tipos de solução. Ou não teremos nenhuma solução, ou seja, não vai ser possível encontrar esse ângulo B, mais na frente, ainda neste vídeo, nós vamos ver exatamente o que está acontecendo. Ou então, nós vamos ter duas soluções. Nós vamos ter dois valores possíveis para o ângulo B e, portanto, vamos ter dois triângulos possíveis com essa mesma configuração, tá certo? Então, vamos ao caso da solução inexistente. Vamos começar com o nosso triângulo, em que nós queremos encontrar novamente aqui o ângulo B, em que nós temos fornecido o ângulo A, que é 30, o lado Bzinho oposto ao ângulo B, que é 8, e o lado Azinho oposto ao ângulo A, que é 3, tá? E repetindo, nós queremos encontrar o ângulo B. E aí, imediatamente, você pode pensar em aplicar rapidamente a lei dos senos aqui, como nós fizemos lá no primeiro vídeo. Porém, eu quero chamar a atenção para você uma coisa. Será que esses valores fornecidos do ângulo A, de Azinho e de Bzinho realmente caracterizam um triângulo possível? Será que isso acontece? Então, antes de aplicar a lei dos senos, vamos verificar se realmente esses valores definem um triângulo possível, tá? Então, para fazer isso, nós vamos pensar o seguinte: nós vamos traçar aqui a altura relativa a esse lado AB e vamos observar o seguinte: nesse triângulo retângulo que apareceu aqui do lado direito, a hipotenusa é o Azinho. Então, se o Azinho é a hipotenusa, é natural esperar que, não é, sendo um triângulo e sendo a hipotenusa, que ele seja maior que o H, que é a altura, tá certo? Porque a altura aí é um dos catetos desse triângulo. Então, A tem que ser maior que esse H, que é essa altura. Bom, vamos calcular o valor de H e vamos ver quanto é que dá. Será que o Azinho vai ser maior que essa altura? Vamos calcular. Reparem, nós temos aqui o valor desse ângulo, que é 30, e o H é exatamente o quê? O cateto oposto. Nós temos aqui, reparem, um triângulo retângulo aqui, esse triângulo maior aqui da esquerda, tá? E qual é a função trigonométrica que relaciona o ângulo 30 com o seu cateto oposto? É o seno. Então, eu sei que seno de 30
é H, cateto oposto, sobre hipotenusa, que é o Bzinho, tá? Que é igual a 8. Então, quem vai ser H? H vai ser, passando o 8 para o primeiro membro, multiplicando o seno, 8 vezes o seno de 30, e o seno de 30 é 1/2. Então, H é 4. E o que isso quer dizer? Que essa altura aqui é maior que o Azinho, ou seja, impossível. Isso não é um triângulo possível, tá? Então, como isso aconteceu, o Azinho é menor que a altura, que esse H, então nós não temos um triângulo possível, ou seja, a solução não existe, esse triângulo não existe. Quando nós falamos que a solução é inexistente, significa que os dados que eu forneci não representam um triângulo, tá? Você não consegue formar um triângulo com esses dados. Não é que a lei do seno não conseguiu chegar a uma solução, não. É que os dados fornecidos não representam geometricamente um triângulo, tá ok? Bom, mas aí vamos supor que você não fez essa parte, você simplesmente achou que o triângulo existia e não quis verificar se o triângulo existe ou não e foi logo aplicando a lei dos senos. Então, vamos fazer isso agora. Vamos supor que você se esqueceu de verificar que o triângulo não existe, tá? E aí, vou escrever aqui a lei dos senos. Como é que era a lei dos senos? Os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos seus ângulos opostos, tá? Ou seja, A está para o seno de A, o Azinho está para o seno do seu ângulo oposto, assim como o Bzinho está para o seno de B, assim como o Czinho está para o seno de C. Então, foi isso que nós vimos lá no primeiro vídeo, com mais detalhes, tá? Bom, aí você está observando que aqui nós não temos nenhum ângulo C, que eu nem escrevi aqui, tá? Não é fornecido, e nem o Czinho, tá? Então, eu vou simplesmente cortar essa parte e vou trabalhar só com os dois primeiros, tá? A e B. Ok, então o que a gente realmente quer encontrar é o valor do ângulo B. Vamos supor que esse triângulo tá normal, tá bonitinho. E o ângulo B está bem aqui embaixo, no denominador, seno de B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o seno de B no primeiro membro. Eu vou levar para o primeiro membro, multiplicando, e vou passar o seno de A para o segundo membro e o A dividindo também o segundo membro. Então, nós vamos ficar assim. Então, vai ficar Bzinho, seno de A, sobre Azinho, tá? E aí, nós vamos calcular esse valor. Mas já aqui, você pode observar o seguinte. B seno de A, se você se lembra do slide anterior que eu falei, é exatamente a altura daquele triângulo, tá? A altura desse triângulo aqui é exatamente B seno de A, seno de 30. E nós vimos que esse valor é maior que A, ou seja, essa fração aqui dá maior que 1. E o seno não pode ser maior que 1. Seno de qualquer ângulo é no máximo 1. Então, vamos ver quanto é que dá. Então, seno de B vai ser 8 é o valor de Bzinho, vezes o seno de 30, que é 1/2. 8 vezes 1/2 dá 4. 4 sobre 3. 4/3 é maior do que 1, tá? Então, novamente, nós não podemos encontrar o valor de B. Então, ao tentar, aplicar diretamente logo a lei dos senos para calcular o valor de B, nós chegamos à conclusão que o seno de B é maior que 1 e o seno de B é no máximo 1, nunca pode ser maior que 1. Então, o que isso quer dizer? Que não existe nenhum valor possível para esse ângulo B, ou seja, não existe nenhum triângulo, tá bom? Bom, se a gente fosse desenhar essa figura geométrica que eu desenhei aqui como se fosse um triângulo, com esses valores reais que nós temos aí, como é que ia ser? Ou seja, esse lado Azinho aqui, em vez de vir até aqui, encontrar aqui o lado AB, ele ia ficar mais ou menos aqui no meio do caminho,
tá? Porque o A não é suficiente para fechar essa figura e formar um triângulo. É isso que a gente tem aqui como resposta, tá? Então, esse é o caso da solução inexistente. No próximo vídeo, eu vou falar do caso em que nós vamos ter duas soluções possíveis para esse mesmo tipo de triângulo, tá? Então, até mais. Até o próximo vídeo.